Meus amigos, muito bom feriado para vocês, muito bom feriado para quem está acompanhando agora o nosso vídeo. Para você que está trabalhando hoje, eu lamento, mas obrigado por estar assistindo também. Hoje não estou fazendo live, mas estou entregando o vídeo, hein? E vamos falar bastante sobre o Palmeiras que venceu o Ceará ontem, venceu a primeira partida ontem, e o Palmeiras que teve um abril absurdo de bom e também sobre Abel Ferreira na seleção. Não vai, né? Mas a gente vai comentar mesmo assim, beleza? Vamos já para o primeiro assunto, que é Palmeiras e Ceará. Palmeiras venceu o Ceará ontem lá no Castelão, num jogo, podemos dizer, um jogo muito igualado, né? Eu achei um jogo igualado, achei que o Palmeiras fez um jogo inteligente, acho que já era esperado, né? Para quem não assistiu a última live, eu disse lá que o Palmeiras ia ter dificuldade. Eu esperava essa dificuldade do Palmeiras porque jogar no Castelão tem sido um inferno. E a torcida do Ceará, excelente, cara. Muito barulho dos caras ontem. Teve alguém, acho que foi o Evangelista, foi dar entrevista no final do jogo falando que estava até difícil conversar, né? Se comunicar em campo. E a torcida do Ceará jogou muito junto com o Ceará. Eu acho que isso foi um fator que acabou fazendo com que o Palmeiras tivesse um pouco mais de dificuldade. O Ceará estava com um ímpeto muito forte. E era esperado, né? O estilo de jogo do Ceará é muito vertical. E é o tipo de jogo que dificulta um pouco a vida do Palmeiras. E eu entendeu para ver que dificultou mesmo, né? Não vou me estender muito no jogo, porque eu acho que não teve tantos detalhes assim, né? Mas dá pra destacar mais um belo jogo do Giai, cara. O cara é titular com certeza daqui para frente. Não, o Marcos Rocha e o Mike vão ser ótimas opções de banco, mas o Giai eu acho que dificilmente sai desse time. Parabéns também pro Bruno Fux. Eu particularmente não esperava muita coisa do Bruno Fux e tá me surpreendendo muito o futebol do Bruno Fux. Talvez esteja surpreendendo a maioria, né, das pessoas que ou não conheciam ou conheciam mais ou menos, né? Não sei se na carreira do Bruno Fux ele demonstrou o futebol que ele está demonstrando agora. E parabéns, claro, ao Gustavo Gomes, né? Talvez daqui a alguns anos a gente vai discutir o tamanho do Gustavo Gomes e não sei se a gente vai ver ele como vê hoje, né? Acho que hoje a gente vê ele como o segundo maior zagueiro do Palmeiras. Alguns ainda, né, colocam o Clebão, Antônio Carlos ou o Carabina, enfim, alguns outros na frente dele, mas eu acho que para a maioria já é fato que ele senta ali do lado do Luiz Pereira, mas eu não sei não, cara. Vai depender aí de algumas coisinhas que podem acontecer daqui para frente, mas acho que o Gustavo Gomes já caminha para ser o maior zagueiro da história do Palmeiras. Já é o maior artilheiro, né, o zagueiro mais artilheiro. E o cara tem o mesmo número de gols do Flaco Lopes, que loucura, né? Mas enfim, além deles, bom destacar Emiliano Martinez. Tem gente que não gosta, pra mim ele é titular absoluto do time hoje. Acho um volante muito bom. O Evangelista fez um jogo, eu achei um pouco tímido, mas eu acho que foi. Eu acho ele mais seguro. Tem uma questão entre o Evangelista e o Richard Rios. O Evangelista é mais seguro que o Richard Rios, só que é bem menos técnico, né? Que o Richard Rios. Então dá pra perceber essa diferença quando os dois estão em campo. O Richard Rios entrou e já segurou uma bola no meio campo, o Palmeiras correu um risco enorme quando ele perdeu a bola no meio campo. Com o Evangelista isso não costuma acontecer, mas ele não tem a mesma capacidade técnica que o Richard Rios. Mas achei que fez um bom jogo, acho um bom reserva no momento. É, quem mais? Felipe Anderson fez um jogo bem mais ou menos. Ontem não foi um dos grandes jogos do Felipe Anderson, talvez pela questão de gramado, cansaço, viagem, tudo isso conta bastante. Acho que o time, no geral, sentiu muito. O Abel falou muito disso na coletiva e eu acho que deu para perceber, principalmente no segundo tempo. Mas o Felipe Anderson fez um jogo bem mais ou menos. Eu acho que teve até um lance que gera que o Vanderlan salva esse lance. Foi no primeiro tempo ainda que o Rafael Oliveira do Prime Video até chega a destacar, né? Que ele largou muito rápido o jogador do Ceará e o cara foi lá e criou a chance de gol, né, pro Ceará. E eu achei que ontem ele parecia meio desconexo, meio desconcentrado, não sei, tava meio esquisito. Não fez um bom jogo. O Estevão fez um jogo ainda aquém daquilo que ele pode fazer, mas foi decisivo, né? E quase fez outro gol depois.
Vitor Roque. Antes do Vitor Roque, vale falar do Facundo. Eu acho que ontem, finalmente, o Facundo sentiu o peso do cansaço, o peso dessa sequência gigantesca que ele pegou. Não fez um grande jogo. Não gostei. Aliás, vou mudar. Eu não sou muito fã do Vanderlan, mas ontem eu acho que ele foi muito útil. Né? Ele salvou umas duas bolinhas ali que era pra sair gol. Mas eu não sou fã do Vanderlan, cara. Tecnicamente ele não me agrada. Quando sobe pro ataque, não vejo ele fazendo muita coisa. Mas é um cara operário. É um cara que joga por coletivo, joga pro time. Se é muito guerreiro em campo. Então, assim, respeito o Vanderlan, mas realmente não acho que seja um grande jogador. Vitor Roque. Não criaram nada pro cara, né? De novo. Então, assim, é difícil. A situação do Vitor Roque é muito difícil. E o Flaco Lopes ter desabrochado esse ano, mais ainda, né? Que já vinha bem do ano passado. Mas o Flaco Lopes está fazendo essa pressão subir ainda mais. E ele ontem não fez um jogo ruim, mas ele não recebeu bola, cara. O único lance em que ele finaliza foi um lance em que o Palmeiras recupera ali na frente da área do Ceará. E ele dá uma. Acho que ele pensou que o cara ia dar um bote nele, o cara não deu, ele ficou meio despreparado ali para finalizar e fez uma finalização ruim. E eu acho até que é um símbolo até de afobação dele, né? Então acho que a gente tá. Acho que ele tá começando a dar esses sinais de estar afobado já. Se o Palmeiras não criar uma boa chance para ele fazer um gol, esse jejum aí vai perdurar um pouco. Quem sabe no próximo jogo o Palmeiras pega o Vasco, né, fora de casa, no Mané Garrincha, né? Talvez seja uma boa. Depois o Palmeiras ainda tem um Cerro Porteño pela frente. Depois eu vou falar sobre o calendário do mês que vem, mas os próximos jogos tem dois jogos bons para ele marcar. Infelizmente são dois jogos fora de casa, mas são jogos possíveis, né? O Cerro Porteño não é um grande time. O Vasco, apesar de estar fazendo um brasileiro ok, não é tão simples assim de vencer. Bom, as outras entradas entrou Piquerez, entrou Paulinho. Paulinho entrou muito bem de novo. Dá pra ver que ele é diferente, mas também dá pra ver que ele ainda sente a questão de ritmo de jogo. Dá pra perceber que ele ainda não tá 100% para encarar uma partida muito dura. Você percebe isso na hora dele dar um drible, na hora dele dar uma finalização. Você vê que ele ainda tá meio travadão, mas meu amigo, o cara entra, ele dá um gás no jogo, ele muda realmente o clima da partida pela atuação dele, né? Não é nem pela espera que a torcida tem e tudo mais. Mas o Paulinho entrou muito bem mais uma vez. O Alan sempre entra muito, muito ajudando o time. Foi bastante operário ontem também. Gostei dele. O Richard Rios não curti muito a entrada, entrou fazendo cagada. E eu acho que tá virando até meio comum, né, do Richard Rios começar a brincar na frente da área e é impressionante. Ele tem uma qualidade técnica para ele ser quase que unânime, mas as bobeiras que ele dá, cara, às vezes chega a ser infantil. Por fim, entrou o Maurício também, né? O Maurício também tá meio que numa pegada de ainda ganhar ritmo e tudo mais, não apareceu muita coisa. Mas enfim, de forma geral, o Palmeiras fez um jogo bom. É, soube sofrer, como sempre soube ser inteligente depois de fazer o gol. Acho que se o Palmeiras continuasse naquela correria com o Ceará ia acabar tomando um gol logo. Então o Abel deu uma segurada no time, fez muito bem. O Ceará não teve tanta facilidade para criar, apesar de ter criado, né? Mas não foi fácil para o Ceará criar. E eu acho que o Palmeiras so- é, 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 errou na questão ofensiva. Como eu falei, criou pouco Vitor Roque. Parece que o time estava muito pregado, muito cansado ontem. E isso torna a vitória ainda maior. Porque não é fácil jogar lá e não é fácil nessa sequência inteira que o Palmeiras fez de viagem longa. Pô, o Abel destacou isso ontem. Ir para Fortaleza é o mesmo tempo de viagem que ir para La Paz. Então pega, o Palmeiras foi para Fortaleza duas vezes, foi para o Sul, foi para La Paz. Então assim, é muita viagem longa que o Palmeiras precisou fazer nesse mês. Então, um abril que poderia ser um abril muito difícil,
virou um abril feliz. E é esse o próximo papo que eu quero dar aqui com vocês. Mais uma vez, tá, gente? Por favor, dá o like, já se inscreve aí no canal. Vamos, vamos bater um papo sobre o Palmeiras, mas eu preciso que vocês me ajudem a fazer esse canal andar. Estamos apenas começando a nossa jornada aqui no YouTube. Vamos ver então sobre o abril? Aqui eu vou jogar aqui na tela o site do Palmeiras, né? Que tem os jogos que o Palmeiras fez. Vamos lá. O Palmeiras foi pro Peru nesse começo de abril. O Palmeiras foi enfrentar o Sporting Cristal pela Libertadores. 3-2 vencemos lá. Pegou o Sport fora de casa também. Olha só, Peru, depois vai parar em Recife, né? 2-1 Palmeiras. Volta para São Paulo, 1-0 no Cerro Porteño, 2-0 no Corinthians. Vai para o Rio Grande do Sul, 1-0 no Internacional. Vai para Fortaleza, 2-1 no Fortaleza. Vai para Bolívia, longe, 3-2 no Bolívar. Volta para São Paulo, perde pro Bahia, perdão, e vai para Fortaleza ganhar do Ceará. Ou seja, num mês onde o Palmeiras andou muito, viajou demais, o Palmeiras precisou fazer viagens longas, jogou contra times que tinham invencibilidades longas, o Ceará não perdia desde agosto, lá no Castelão, né, jogando em casa. O Inter estava invicto no ano, o Palmeiras foi lá e ganhou, e o Fortaleza também estava há séculos. O Palmeiras estava há séculos sem ganhar do Fortaleza lá no Ceará. O Fortaleza muito forte como mandante também. O Palmeiras foi lá e ganhou. Fora isso, garantiu 3, 6, 9 pontos na Libertadores. O Palmeiras fez um abril super positivo, um abril excelente. Aí você fala, pô, mas são times fracos, né? Era o mínimo que o Palmeiras poderia fazer. Será? Porque a gente tem o Flamengo aí que recentemente perdeu pro Central Córdoba. Tem o Inter, que não é líder no grupo dele contra o Bahia e contra os outros times como o Nacional do Uruguai, que também é lá essas coisas. Enfim, outros times brasileiros sempre têm dificuldades com calendário como o Palmeiras pegou. Seja pela Libertadores, seja no próprio Brasileirão, muitos times têm essa dificuldade. E o Palmeiras passou sobre essa dificuldade muito bem, né? Os jogos que o Palmeiras pegou em casa, sinceramente, o único que eu considero simples foi esse aqui. E olha só esse aqui, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos fora de casa e 3 em casa. Isso é loucura, né? E, mais uma vez, o único jogo que eu considero tranquilo em casa foi o Palmeiras Cerro Porteño. Contra o Corinthians vencemos, contra o Bahia poderíamos ter vencido e não vencemos um time que hoje é líder no próprio grupo da Libertadores contra o Internacional. Ou seja, o Palmeiras fez um abril super positivo. E eu considero que o Palmeiras hoje é um time que não tem nada a ver com aquele time do Paulista. Um time muito forte. Eu comentei numa publicação do Palmeiras esses dias que o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras tem 14 jogos sem perder fora de casa. Imagina se a gente transfere esse nível de vitórias para o Allianz Parque, né? Se o Palmeiras conseguir fazer isso, o Palmeiras vai ter o melhor aproveitamento do país e se torna um time a ser batido. Nós precisamos melhorar em casa. Fora de casa é um espetáculo, né? Mas se nós melhorarmos o nosso futebol em casa, se a torcida também começar a ajudar, o Palmeiras que é responsável por isso também, né? Por conta do valor dos ingressos. Mas se o Palmeiras conseguir fazer isso, o Palmeiras vai ser o time a ser batido no país. Agora vamos ver como é que vai ser o nosso maio. Maio sangrento, será? Eu acho que não, né? Agora a coisa vira um pouco. O Palmeiras vai jogar um pouco mais em casa do que fora de casa. Ó, começamos nesse final de semana contra o Vasco, lá no Mané Garrincha, é um jogo neutro, né? Convenhamos, dá para o Palmeiras vencer aqui também. Temos o Cerro Porteño fora de casa. Não sei se aqui o Abel já começa a trabalhar a ideia de usar um time mais misto, ou até um reserva. Não sei, né? Eu acho que poderia guardar para jogar em casa com um time misto. Mas vamos ver como é que vai ser. Depois nós temos o São Paulo lá na Arena Barueri. Bom, né? É melhor que seja na Barueri por enquanto. Nós temos Palmeiras e Bolívar, no Allianz Parque. Red Bull Bragantino fora. Vai ser complicadinho esse jogo aqui, hein? Deve ser já no. Não sei se vai ser no Nabi, né? Deve ser já no novo estádio que eles vão utilizar.
enquanto o Nabi vai ser reconstruído. Mas esse jogo é chatíssimo. Palmeiras e Ceará em casa, nós temos que garantir nossa classificação aqui. Esse jogo aqui, cara, Palmeiras e Flamengo sempre é um jogo que decide muita coisa. Seria excelente ganhar aqui. Mas eu abraço o empate. Mas se ganhar aqui, tá show demais. É o nosso candidato direto ao título desse ano, com certeza. E vencer o Flamengo aqui seria espetacular, porque daria muita moral já pro Mundial, né? Se o Palmeiras vence o Flamengo, o Palmeiras vai com muita moral pro Mundial. Até lá, convenhamos, tem 25 dias aí pela frente, o Palmeiras deve ter um Paulinho melhor já deve ter um Vitor Roque, quem sabe já deslanchando a fazer gol. Palmeiras deve ter a volta do Veiga até lá, Palmeiras tem a volta do Murilo até lá. Então o Palmeiras vai estar com um time mais completo, mais trabalhado, melhor treinado, espero eu, contra o Flamengo aqui. Então esse jogo é importantíssimo. Palmeiras e Sporting Cristal aqui tem que ter o time reserva, não tem jeito. Sexta rodada a gente já tem que estar classificado. E eu acho que o time reserva tem capacidade total de vencer o Sporting Cristal em casa. E aqui é um Cruzeiro que a gente não sabe como é que vai estar. Será que o Leonardo Jardim aguenta até lá? Boa pergunta, né? Será que vai ter Dudu no Cruzeiro aqui nesse momento? Enquanto eu gravo o vídeo, há poucos minutos eu vi a notícia de que o Atlético Mineiro está querendo pegar o Dudu. Então a gente talvez nem enfrente o Dudu nessa situação aqui. E vamos ver como é que o Cruzeiro vai estar até lá. Mas enfim, palmas para Abel Ferreira, palmas para os jogadores. Nós tivemos um abril excelente e isso merece o nosso destaque, beleza? Vamos para o último assunto. Eu quero mais uma vez pedir para que você deixe seu like, comente aqui no vídeo, né? Se inscreva também no nosso canal. A gente faz live todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias não, né? Segunda a sexta, às 11h30 tem live. Hoje não tá tendo porque é feriado, eu mereço um pouco de descanso. Mas mesmo assim tô fazendo vídeo. E em breve teremos aí alguns pós-jogos, pré-jogos, entre outras coisas que nós iremos fazer. Vamos lá? Deixa eu puxar aqui. Abel Ferreira e Leila Pereira responderam sobre a seleção. Vamos ver aqui o que o Abel falou ontem. Fazer. A CBF continua procurando um técnico para a seleção. Não reproduz. Mas enfim, o Abel Ferreira basicamente falou que o Palmeiras, eu vou jogar aqui na tela aqui, peraí, só um segundo. Não vou jogar o vídeo porque o vídeo não está reproduzindo, mas eu vou jogar esse aqui. O Abel ele falou na coletiva que ele gosta de ordem e progresso, e isso ele tem no Palmeiras. Teve muita gente falando, porque então ele gosta do Brasil, ele quer ir para a seleção. Não, a fala dele gosto de ordem e progresso, que está na bandeira do Palmeiras, mas que ele tem isso no... Perdão, deixa eu refazer. O Abel Ferreira disse que ele gosta do que está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Isso ele tem no Palmeiras. Cara, eu acho muito difícil, como eu falei no vídeo anterior, eu não acho que o Abel vai entrar nessa barca de jeito nenhum. O caminho natural para o Abel é ir para a Europa, é ir, na pior das hipóteses, para a Arábia ganhar dinheiro. Ele não vai entrar nessa barca furada que é a CBF. Ele sabe da desorganização que ele sabe da loucura que estar nessa loucura que é a CBF. Por fim, a dona Leila Pereira falou, né? Se a CBF tiver interesse, Edinaldo vai me telefonar. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco e todos sabem o meu desejo de renovar com ele até o fim do mandato como presidente do clube em 2027. Ontem nós tivemos notícias que o Palmeiras já está começando a desenrolar algumas coisinhas já, que existe a possibilidade dessas conversas iniciarem agora em maio, foi a notícia do nosso palestra, né? E que até mesmo o Vitor Castanheira talvez não mantenha, né? Não fique com o Abel caso ele renove. De toda forma, não vai acontecer, né? O jornal O Globo, né? Teve um jornalista, não sei se é Léo Jardim, perdão se não for, mas
publicaram hoje que o Abel tinha, né, estava avançando conversas com a CBF. O Palmeiras logo pela manhã hoje já lançou nota oficial dizendo que isso não é verdade. A CBF não procurou nem o Abel, nem o Palmeiras e não vai acontecer, né? O Abel deixou bem claro na coletiva que a gente sabe como é que o Abel é, né? Ele não fala às vezes muitas coisas claras, mas deixa bem nas entrelinhas, né? E acho que ficou bem claro que ele não vai para a seleção. Então, vou nem mais publicar nada mais sobre essa conversa. Isso não vai acontecer, de nada que se exploda para lá com a CBF. Quem sabe aí eles consigam o Jorge Jesus pra né, vamos ver o que acontece com essa seleção aí. Mas enfim, meus amigos, eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Por favor, cara, dê o like, se inscreva. Logo a gente tem muito mais coisas aqui acontecendo. Não deixe de seguir a gente. Eu sempre erro, cara. Lá. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. E amanhã, às 11h30 da manhã, estamos aqui para fazer a live falando um pouco do que nós podemos esperar desse Palmeiras e Vasco. Mais uma vez, jogo importante para o Palmeiras. Porque eu vou até olhar aqui. Eu não sei contra quem que o Flamengo joga. Não gosto da D-Block, né? Joga contra o Cruzeiro fora. Acho que os caras vão ganhar. Então a gente tem que ganhar. E se o Flamengo não ganhar, a gente volta para liderança. Então é importantíssimo o Palmeiras vencer o Vasco. É um jogo acessível. Não é um jogo fácil, mas é um jogo acessível. Eu imagino que talvez o Abel possa usar um ou outro jogador do banco, né? Ou até, sei lá, um time mais mistão, mas enfim, não sei o que o Abel pode fazer nesse jogo aqui. É mais uma viagem, né? Talvez ele preserve um ou outro jogador. Mas eu imagino que Piquerez volte. Eu imagino que, quem sabe, o Paulinho jogue esse jogo. Não duvido. Talvez o Flaco Lopes jogue esse jogo. Talvez a gente veja o Murilo pelo menos no banco já. Então tem algumas coisas que podem acontecer nesse jogo aí. E eu acho que o Palmeiras tem condições de ganhar. O Cruzeiro tá aqui em quarto lugar, né? Eu até esqueci disso. Mas eu ainda acho que a chance do Flamengo ganhar é maior do que o Cruzeiro conseguir tirar ponto aqui nesse jogo. De toda forma, o Vasco é aqui, 11º. Tem 2 vitórias, um empate, 3 derrotas. Vem de uma derrota, né? Vamos ver o que a gente pode esperar desse Palmeirão e Vasco. Beleza? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E amanhã a gente está aqui junto mais uma vez, beleza? Um abraço a todos.